Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do mercado de commodities, só que um pouco mais voltado, claro, o ouro e para a prata. E bom, como a gente pode ver aqui, né, a prata, né, fez uma alta assim absurda. Ela começou aqui, saiu de um patamar de 37 dólares, 38 dólares em julho, né, de 2025 para 95, 97 dólares, né? No caso, chegou, no caso aqui, 92, mas em outros mercados, né? Mercado chinês, mercados do Oriente Médio e alguns mercados asiáticos, a prata chegou a 100 dólares, 115 dólares, né? Então, a prata, ela vem tendo uma alta, assim, absurda, né? E como a gente pode, né, imaginar, assim, a demanda por prata, por mais que ela, de fato, esteja crescendo, né? Porque você usa prata para muita coisa, para tecnologia como um todo, painéis solares você usa prata, os painéis solares estão sendo cada vez mais, né, adotados, né, pelas pessoas, pelas residências, pelas empresas também para economizar energia, entre outros, né, produtos eletrônicos. A prata, ela não teve assim uma grande, né, um grande aumento na sua demanda, né? A gente, é claro, o aumento por tecnologia só vai crescer. No entanto, essa alta na demanda da prata não justificaria uma subida de preço a ponto de sair de, né, aqui de 30 de julho, né, 30 de julho, né, aqui, dia 2 de julho, estava em 37 dólares, 34 dólares, né, saiu desse preço aqui, dia 2 de julho, 1 de julho, para 92, 91 dólares em janeiro de 25, de 26, né? Então, se a demanda da prata não justificaria, né, um aumento tão absurdo, tão grotesco, né, essa demanda não subiu tanto para aumentar tanto, né, o preço dela, o que, que pode estar de fato fazendo o preço da prata subir se não a demanda, né? E bom, é, se- o BIS, né? Para quem não sabe, o BIS ele é basicamente o Banco Internacional de Compensação e de Pagamento, né? Ele fica na Suíça. Ele, após a crise de 2008, implementou algumas regras, né, para dificultar a alavancagem dos bancos, né, justamente para quando tiver um momento de estresse, um cenário de estresse, justamente impedir que esses bancos, né, não impedir, mas diminuir a chance de que aconteça uma quebra bancária e que essa quebra bancária acabe prejudicando a economia, né? Então, justamente essa regra, né, a Basileia 3 e o NSFR, que eu vou explicar mais adiante, essas regras foram implementadas, né, justamente para impedir uma quebra bancária. E, né, enquanto, né, boa parte do mercado está olhando para mudanças mais rasas, né, nos bastidores é isso que, né, esse é um dos motivos que pode estar impactando, de fato, o preço da prata, né, hoje, né, tanto o preço da prata quanto o preço do ouro, né, que se a gente for ver aqui o preço do ouro hoje, a gente pode ver que ele já estava num patamar até que elevado, né, aqui em abril de 25, agosto de 25, mas ele estava aqui mais ou menos numa média de 3.400 dólares, e ele saiu de 3.400 dólares para 4.600, né, com uma possibilidade não, né, até ele é provável, né, que ele chegue de fato até os 5.000 dólares, então é uma alta muito, muito grande até mesmo para o ouro, que tem um market cap gigantesco, e bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre o NSFR e também sobre a Basileia 3. E bom, o NSFR basicamente ele impede, né? Ele dificulta, não é que ele impede, né? Ele dificulta com que os bancos utilizem promessas de pagamento de ouro, né? Como um ativo real. E bom, o que, que é isso? Basicamente, né? Os bancos eles pegavam o quê? Vamos supor que eu sou um banco e eu comprei, né? Um papel, né, de uma empresa que diz que tem X gramas de ouro em troca daquele papel, né? Então você tem, tipo, uma onça de ouro, né? Uma onça de ouro é que tá valendo hoje 4.600 dólares. Então eu vou pegar esse seu papel, né, que você disse que tem uma onça de ouro guardado lá, e eu vou usar isso como se fosse ouro. O NSFR basicamente dificulta isso, ele torna mais caro você fazer isso, né? Então, quando você faz isso, né, você aumenta a demanda por ouro e também por prata, né? No caso, pelos metais que você tenha que seguir essa regra. Porque, assim, isso é fato. Se você der para alguém o poder de emitir um papel dizendo que tem X gramas de ouro, né, a pessoa põe o ouro lá e emite um papel, sempre vai ter mais papel do que ouro. Isso é normal. Isso aí aconteceu em todos, né, quase todos os bancos já fizeram isso. O governo americano já fez isso, né, inclusive
né, o presidente Nixon em 71 teve que romper o padrão ouro justamente porque, ó, estão querendo sacar muito ouro. A gente não tem o tanto de ouro aqui, né, pelo tanto de dólares que a gente emitiu, então a gente vai ter que acabar com o lastro no ouro. Então agora os bancos, para dizer que eles têm ouro, eles não podem ter um papel de ouro, eles têm que ter o ouro realmente. E aí a demanda por ouro aumenta, e como tem mais papel do que ouro, você vai aumentar, né, você vai ter que comprar mais ouro, e assim isso vai fazer com que o preço do ouro suba. Não do ouro, não do ouro somente, mas da prata, né? Aqui nessa imagem a gente pode ver que são barras de ouro. Mas também poderia ser, né, claro, barras de prata. E, né, bom, agora como a gente pode ver aqui, o ouro, né, ele antes era, ele, né, antes da Basileia 3, né, ele era considerado um ativo de risco. Né, e agora ele vai partir, ele vai começar a ser considerado de fato um ativo de, né, de alta segurança, tal como é o dinheiro físico, né, o cash, né, e os bonds. Basicamente ele vai ter o mesmo, ele vai se equiparar, por exemplo, um T-bill de dólar, né, um T-bill que seria um bond do governo americano, um título do governo americano, né, no caso o governo americano contrai uma dívida em X dólares e fala, ó, em X tempo eu te pago esse dinheiro. T-bills são títulos que duram de um mês, né, mais ou menos, até um ano. Claro que quanto menor a duração, ou seja, quanto mais próximo for o vencimento, mais seguro ele é. E bom, isso vai mudar muita coisa, porque antes para o regulador, o ouro era um capital livre de, né, no caso agora, não só para os reguladores, mas para os bancos, né? Para os bancos, o ouro vai ser considerado um capital livre de risco. E agora se é um capital livre de risco, né, se ele vai ser considerado agora pelas regras que você tem que seguir, portanto, então se agora ele é livre de risco, ele tem menos risco esse ouro, faz justamente com que a tendência de venda do ouro, né, comece a diminuir e a tendência de compra comece a subir, né, inflacionando, claro, aumentando o preço do ouro. Mesma coisa acontece com a prata. A prata, muitos bancos faziam manipulação no mercado da prata, né, eles ficavam aqui, que se a gente for ver o preço da prata, né? A gente pode ver aqui que ele ficou de maio de 24 até mais ou menos maio de 25, um ano. Mas isso aqui, um aninho só. Se a gente for expandir o gráfico, a gente vai ver que o preço da prata ficou aqui em 2020, mais ou menos aqui em 25 dólares. Ficou até aqui 23, né? Nessa faixa de preço. Se a gente for pegar aqui em 2013, né, o preço da prata, aqui chegou em 22 dólares. Ele ficou por um bom tempo aqui, ó. Ó, 23 dólares, 22 dólares, né? Aqui 2021. Então a prata, ela historicamente teve o seu preço manipulado, certo? Ela sempre teve o seu preço muito suprimido. E agora o que está acontecendo é apenas uma reprecificação da prata. Ela está indo para o seu preço justo, né? É claro que a gente tem que levar em consideração que nesse momento de euforia vai ter muita gente comprando só porque está subindo. Então é possível que depois a prata tenha um repique para baixo. Não vou saber dizer qual o preço porque, né, esse movimento está no começo. Não dá para eu dizer, vai subir até 150 dólares, vai ser o topo da euforia e depois vai cair para 100. Não dá para eu dizer isso aí. Isso seria errado, né? Seria até desonesto eu falar isso. E bom, a gente pode ver aqui, né? Justamente aqui, né, a gente consegue ver aqui o preço da prata, né? O preço da prata aqui subindo nesse gráfico, né? Um short squeeze. Assim, esses erros aqui, né? De escrita aqui é porque foi IA, foi gerado por IA, né? IA, pelo menos nas imagens que eu gero com elas, é bem difícil você ter uma frase escrita corretamente, algo, né, sem nenhum erro. Aqui a gente pode ver as minas, né, aqui operando e aqui a demanda industrial e também, e também por tecnologia. Então a gente tem demanda por prata, tanto no mercado, né, no mercado de ações, né, não de ações, mas aqui como a gente pode ver pelos bancos, tal, pelo sistema financeiro, a gente tem essa demanda por prata e a gente também tem essa demanda por prata no setor industrial, né? Eles estão competindo por prata. Acontece que o setor industrial, a demanda que ele tem por prata já é meio que esperada, né? O que tá fazendo o preço da prata subir é justamente essa demanda pelo mercado financeiro, né? Porque agora prejudicou, né? Agora diminuiu um pouco a especulação que estava tendo, né? Para suprimir o preço dela e agora vai ter que, né? Vai ter que ser reprecificado. Muitos vão ter que comprar prata, né? Voltar a comprar prata. E bom, por décadas, né? De fato, os bancos manteram o preço da prata muito baixo. Até mostrei para vocês aqui, né? Se vocês quiserem até dar uma olhada depois, vocês vão ver que o preço da prata ficou, né? Pegando aqui mais para trás, vai ficar travando aqui.
Mas se vocês forem dar uma olhada, o preço da prata ficou por anos e anos, até mesmo décadas, dá pra dizer, o preço da prata ficou sendo de fato manipulado, né? E agora com a Basileia 3, você vai, né, Basileia 3 e o NSFR, você vai prejudicar, você vai não prejudicar, mas você vai atrapalhar, você vai impedir também não seria a palavra mais correta. Mas você vai dar uma atrapalhada, vai prejudicar, né? Não vai ser tão simples como antes você manipular o preço dela tal como acontecia antes, né? O custo para você carregar essas posições, né, o custo para você fazer esse tipo de operação acaba aumentando. E aí você acaba de fato tendo um aumento na demanda, né, por parte do mercado financeiro. E você tem que levar em consideração que o mercado de tecnologia também está mantendo, né, a sua demanda relativamente estável, né, porque não teve nenhuma grande crise, então não tem por que cair a demanda, né, ainda não se teve nenhuma grande crise, então a demanda por prata segue alta, né? E isso não, e assim, essas regras, né, da prata e tal, vão ser, né, não da prata, mas da Basileia 3, do NSFR, devem ser de fato implementadas em vários países ao redor do mundo, tanto na União Europeia, quanto no Brasil, nos Estados Unidos também. E bom, como a gente pode ver aqui, né, devido ao NSFR e à Basileia 3, né, a gente pode ver que, né, como diz essa própria imagem aqui, a prata, né, não só a prata, claro, mas também o ouro, né, eles devem se valorizar perante ao dólar, isso deve dar uma enfraquecida no dólar. Não dá para dizer com base nisso que o DXY, a força do dólar vai cair, né? Isso depende de outros fatores, né? A gente tem que ver também se o governo não vai incentivar, né? Às vezes o governo pode fazer algum auxílio justamente para não permitir com que a economia, né, vá para o buraco, né? Mas de fato, um dólar mais fraco, né, até certo ponto, é benéfico para os Estados Unidos porque vai permitir com que as exportações americanas subam, né? O governo americano vai, não o governo, né? Mas as empresas, as pessoas americanas vão conseguir exportar, né, mais, né? E eles também vão conseguir manter o poder de compra relativamente estável, né? Então, um dólar mais fraco até certo ponto, de fato, seria algo bom para a economia americana, certo? Mas a gente tem que levar em consideração que isso pode levar a um cenário de inflação, né? E estagflação. Estagflação é basicamente uma estagnação econômica, né? E uma inflação que aí pode ser geral, né? Pode ser a inflação como um todo, né? No setor energético, nos serviços, nos produtos, né? Ou algo mais localizado, mais específico, que aí seria no caso, nesse caso aqui, seria as commodities, né? E bom, no cenário de estagflação, né, seria, né, e estagflação e um dólar mais fraco, seria basicamente os bancos, né, vendendo seus dólares para comprar metais, né, isso de fato enfraqueceria um pouco o dólar e valorizaria esses metais de fato. E a estagflação, aí no caso, a parte de estagnação da economia, né, que no caso atrapalharia um pouco a economia, seria um crédito mais caro, né, juros mais altos, justamente por conta da Basileia 3 e do INSFR, certo? E também, né, iria fazer com que a economia ficasse, a economia não, mas a moeda ficasse mais fraca e o juros subisse, porque você iria se livrar dos bonds, né, dos títulos, porque pô, você tem uma dívida, né, você tem uma dívida americana de 38 trilhões. O governo americano gastando mais com juro do que com a própria defesa, isso pode de fato criar uma insegurança e fazer com que né, as pessoas, os bancos pensarem, né, algumas pessoas pensarem que o risco de calote é maior, o governo americano está com risco maior, então eu só vou emprestar dinheiro para o governo se o juro for maior. E isso acaba prejudicando a economia como um todo. Então a gente precisa ver, né, em relação a isso, porque não é só o que eu disse aqui pode de fato estar correto e realmente isso vai impactar, mas o juro, mas não só o juro também, claro, mas o dólar, né, a força do dólar são várias contracorrentes, certo? A gente tem, né, são ondas, né? Basicamente, imagina que você tem uma onda e uma onda construtiva, uma onda destrutiva, ondas que se chocam, certo? Então, vai ganhar a onda que for mais forte. Então, se, né, o juro for subir, né, porque agora a gente vai se livrar dos bonds, ou a moeda vai enfraquecer, a economia vai esfriar, às vezes o governo pode entrar com algum estímulo, algum auxílio, né, alguma coisa para justamente não impedir, mas amenizar essa situação. Então a gente tem que entender para onde que o dinheiro está indo, olhar o gráfico do DXY, olhar a curva de juros, olhar o rendimento do título de 10 anos, de 20 anos, 30 anos, 5 anos, 7 anos, né?
olhar a curva de juros como um todo, olhar o DXY, como eu já disse antes, e não ficar olhando só para a narrativa, né? A gente tem que ver o que está acontecendo, olhar para a liquidez também, né? Ver o que tá, para onde que ela está indo. E, e bom, né? Antes de eu começar a explicar isso aqui, né? Que ao meu ver, eu já mostrei essa imagem aqui algumas vezes aqui no canal, mas eu vou passar por ela mais uma vez. Mas antes de explicar ela, a gente pode ver que as regras estão mudando, né? O mercado está mudando. Só que para isso ter né, uma mudança no DXY, uma mudança nos juros, e até mesmo, de fato, no S&P 500, no Nasdaq, né? Porque quando o juro sobe, os ativos, né? As ações, né, as ações, os REITs, né? Eles demoram um pouco para precificar isso, demora alguns meses. Então, o que eu acho que vai acontecer, né? E que já está acontecendo, inclusive. Os metais vão ter uma precificação um pouco mais rápida. Eita, como tá travando aqui. Aí, pronto. Os metais vão ter uma precificação um pouco mais rápida, porque já estão tendo, né? E talvez eles até já mais pra frente comecem a cair. E as ações, né, os stocks, talvez eles demorem um pouco mais para sentir toda essa reversão de tendência, justamente porque, né, você precisa ter uma mudança na liquidez como um todo, né? E os metais aqui a gente já está vendo que está subindo porque os bancos precisam se readequar rapidamente. E aí, para isso, né, transbordar para o mercado de ações, né, para o mercado de risco, talvez demore um pouco mais, certo? E a gente não pode, né, só ficar olhando para o que os banqueiros dizem na TV, né? Como eu já disse antes, a gente não pode ficar olhando só para narrativa, para notícia. A gente tem que ficar, né, olhar para onde, para o que eles estão fazendo, olhar para onde está indo o dinheiro deles. E bom, como essa imagem aqui mostra, né, existem estágios, né, dentro de um ciclo, dentro dos ciclos, né? A gente, né, atinge o fundo aqui, aí os bonds e stocks, né, segundo essa imagem, segundo o estudo que eles fizeram, a gente começa a ver as ações e, claro, né, os bonds, que seriam os títulos de renda fixa, eles começam a se valorizar justamente porque o juro começa a cair. Depois a gente começa a ver todo o mercado subindo, depois por fim as ações e as commodities e por fim, quando a gente já vê, né, quando a gente já está vendo os bonds, né, se desvalorizando, seu juro subindo e as ações, né, caindo de preço, a gente começa a ver uma grande valorização nas commodities. De fato, a gente está vendo assim, uma absurda valorização nas commodities, né? A gente consegue ver claramente que o preço da prata está subindo absurdamente. A gente vê aqui o preço do ouro, mesma coisa, né? Eu até mostrei outras commodities como paládio, platina, ródio, cobre, essas aí no caso, elas também valorizaram bastante. Eu mostrei no vídeo anterior meu que eu fiz uma análise só sobre commodities, tal como estou fazendo nesse vídeo, e né, todos, incluindo o ouro, né, como a gente pode ver aqui, valorizou absurdamente. Então, isso de fato pode estar confirmando que a gente está entre o estágio 4 e 5, talvez, claro, indo para o estágio 5, né? Indo para o estágio final, porque quando a gente olha o S&P 500, né, quando a gente olha o S&P 500, né, a gente vê aqui mais ou menos, ó, o S&P 500 a gente consegue ver, a gente vê que ele, né, tá meio lateral desde outubro de 25, mas ele tá numa tendência de alta até que boa. Mas quando a gente pega para ver a concentração, quais empresas estão subindo, a gente vê que não são todas as empresas americanas que estão subindo, são algumas de tecnologia, inclusive que estão bem sobrevalorizadas, inclusive até vou fazer um vídeo adiante, acho que vai ser o próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. A gente pode ver que não são todas as ações que estão subindo, né? Aqui, Russell 2000. Aqui, o Russell 2000 ele até bateu aqui, de fato, uma nova máxima histórica, mas não é um mercado que está, assim, uma grande alta. A gente pode ver que ele está bem lateral, né? Que desde 2021, mais ou menos, ele está bem lateral. Se comparar com o S&P 500, por exemplo, a gente pode ver que o S&P 500 subiu muito mais, né? Ele fez uma alta mais ou menos aqui de 2.300 a 2.600, que é uma alta até que boa. Mas o S&P 500, né, fez uma alta muito maior, o Nasdaq também fez uma alta muito maior nesse meio tempo. A gente pode ver aqui, ó, ele saiu de 4.700 para quase 7.000 pontos, né? O Nasdaq, mesma coisa. A gente vê aqui, ó, ele saiu de
16 mil pontos, 17 não, né? 16.700, 17.800 mil pontos, 17.800 pontos para 25 mil pontos, né? Então, não são todas as empresas que estão subindo, algumas até estão caindo de preço, e as commodities já estão se valorizando absurdamente. Então, isso, né, pelo menos reforça a minha tese de que esse estudo está correto, né? A gente está começando a caminhar para o estágio 5, quem sabe já estamos aqui nessa região aqui próximo ao topo do estágio 5, que seria o topo do ciclo. Não dá para dizer se, né, com precisão em que fase, né, a gente está realmente no estágio 5, se a gente está mais próximo do fim, ou do topo, ou do começo, não dá para dizer exatamente, mas uma coisa é fato, a gente está, né, entre o estágio 4 e o estágio 5, e eu acredito que nós estamos né, estamos aqui dentro do estágio 5 já, né? E não sei quando vai terminar, não, né? Não dá para dizer com precisão quando que vai terminar isso, né? Quando que começou de fato o estágio 5 exatamente, né, em questão de dias, mas que a gente está, né, caminhando para uma tendência, a gente está. Isso é fato, não tem muito o que discutir. E assim, eu falo isso com base no que eu tenho de informações, com base no que eu acredito, ok? Não estou falando para você, estamos no estágio 5, portanto você vai vender tudo e vai ficar em renda fixa ou vai ficar com o dinheiro parado, né? Vai vender tudo. Porque eu posso estar errado também, né? Então eu tô falando apenas com base no que eu tô olhando e com base no que eu tô fazendo. Não tô dizendo para você fazer isso porque, né, você pode estar pensando, você pode achar que eu tô errado e faz parte, cada um vai ter a sua visão. Então, eu acho que esse era o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção.